Eu estava aqui pensando a respeito de algumas coisas, meditando a respeito de algumas coisas. E eu me lembrei de um episódio, quando eu era criança. Eu me lembro que eu machuquei o meu joelho. E passados alguns dias, a minha mãe olhou para mim e me perguntou se aquele machucado já estava curado, já tinha sido curado, porque ela havia passado algum remédio. E ela me perguntou se aquele ferimento no meu joelho estava curado. E eu olhei para ela e disse: mãe, tá curado. Olha para você ver, secou e formou até uma casquinha. Minha mãe chegou perto e falou: deixa eu ver. Aí ela chegou, pegou aquela casquinha e puxou. E o que aconteceu com aquela casquinha? Que quando ela puxou a casquinha, na verdade, o machucado estava ali ainda. Havia só se formado só uma casquinha superficial na minha ferida, mas o machucado estava ali, continuava ali, a ferida continuava ali. E quando minha mãe puxou aquela casquinha, aquele ferimento voltou a sangrar, aquele ferimento voltou a doer, aquele ferimento voltou a machucar de novo. E eu fiquei pensando comigo nesse exato momento, quantas pessoas que estão com casquinhas dentro do seu coração. Quantas pessoas nós estamos vendo hoje, pessoas com cascas emocionais, casquinhas dentro do seu coração. Parece que está curado, parece que sarou, mas ao menor toque naquela casquinha já volta a sangrar. Eu tenho visto uma geração de pessoas com problemas emocionais graves. Eu tenho visto pessoas feridas, machucadas, pessoas decepcionadas no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, no seu trabalho. O que eu tenho visto, tantas pessoas machucadas nos dias de hoje. Tenho visto tantas pessoas sofrendo, mas eu tenho visto um grande problema no meio desse tanto sofrimento. A maioria dessas pessoas, elas não querem enfrentar o seu sofrimento. A maioria das pessoas, elas não querem encarar de frente o seu problema, a sua dificuldade. O que eu tenho visto hoje, são pessoas que, por medo do sofrimento, por medo de continuar sofrendo, eles pegam aquele trauma, eles pegam aquela ferida e jogam lá no âmago da sua alma, jogam lá no profundo da sua alma, escondem. Escondendo aquela dor, escondendo aquela mágoa, escondendo aquela decepção. O problema vai se resolver por si próprio. Quantas pessoas estão jogando para baixo do tapete os seus problemas emocionais, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico? Quantas pessoas estão escondendo verdadeiramente seu sofrimento ao invés de encarar o seu sofrimento? E é como a minha mãe, quando puxava a casquinha, o ferimento estava ali. O grande problema seu, quando você esconde seu sofrimento, quando você esconde a sua dor, quando você esconde o seu trauma, ao menor gatilho emocional, a dor volta, o sofrimento volta, não está curado. Você pode até achar que se curou daquele problema, mas na verdade o problema está aí dentro. Você só escondeu ele. Quantas pessoas olham para mim e dizem... Eu converso com pessoas que eu sei que estão com depressão, e você fala para ela que está com depressão, que ela precisa de uma ajuda. Ela diz: não, eu não preciso, eu não estou deprimido não. Mas você sabe que todo sintoma que aquela pessoa está enfrentando é um sintoma de depressão. E ela costuma dizer: não, homem não pode ter depressão. Eu vejo bastante gente dizendo que depressão é falta de inchada na mão. Quantas pessoas eu vejo, depressão é coisa de vagabundo. Mas nós temos vivido hoje que a depressão é a doença que mais está debilitando as pessoas ao redor do mundo. A depressão é a doença do século. Mas nós queremos ser forte demais. Nós queremos ser forte, dizer: não, eu não tenho depressão. Mas a depressão está aí dentro, consumindo você. Ansiedade consumindo. Eu sempre digo que não adianta fugir do seu problema. Não adianta ficar fugindo. Se alguém feriu você, a melhor coisa que você tem que fazer é perdoar essa pessoa. Porque quando você não perdoa alguém que te feriu, a única pessoa que continua sendo ferida é você próprio. Você é a única pessoa que continua sendo ferida, por enquanto a outra pessoa que te feriu às vezes nem se lembra mais do que fez pra você. E você aprisiona aquela pessoa dentro da sua alma. Enquanto a pessoa está feliz, curtindo a vida dela, você
cultivando aquela mágoa daquela pessoa, você continua cultivando aquela tristeza, aquele rancor daquela pessoa, e às vezes a pessoa nem lembra que você existe mais. Então quando alguém fere você e você não consegue ministrar perdão na vida dessa pessoa, a única pessoa que continua sofrendo é você. Você é o único prejudicado da falta de perdão. Mas você pode me olhar e dizer, mas eu feri pessoas, mas eu machuquei pessoas. Eu sempre digo que a maior resposta de humildade não é você receber perdão, mas você pedir perdão. Nós precisamos entender que nós precisamos, quando ferimos alguém, nós temos que ser humilde e homem, mulher suficiente para chegar até essa pessoa e pedir perdão. Olha, eu feri você, me desculpa, eu quero te pedir perdão, porque quando você pede perdão para alguém de algo que você fez, você se liberta e você liberta a pessoa que está sofrendo. Aquela pessoa às vezes está esperando um pedido de perdão seu e você é orgulhoso demais. Você diz, eu não vou pedir perdão não, eu não fiz nada. Mesmo que você não tenha feito nada, libere perdão. Perdoe quem feriu você. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui muito ferido por um grande amigo meu, alguém que eu considerava muito, era muito meu amigo. E de repente essa pessoa me feriu profundamente. E eu comecei a cultivar aquele sentimento de raiva, de rancor com essa pessoa. E quando eu encontrava com essa pessoa, eu ficava com raiva dela. E eu percebia que ela estava vivendo a vida dela, curtindo a vida dela, vivendo. E ela nem se lembrava mais do que tinha feito. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu olhei para mim e disse, o único que está sofrendo com tudo isso sou eu. Tá na hora de eu liberar e tirar esse cara de dentro do meu coração. Tá na hora de eu liberar o espaço dentro do meu coração para essa pessoa. Tá na hora de eu tirar essa pessoa de dentro do meu coração. E eu comecei a liberar perdão. E hoje nós temos um relacionamento normal, porque foi liberado perdão. Quanta casquinha dentro da sua alma. Quem sabe nessa tarde você tá com tanta casquinha dentro da sua alma e que você diz, não, eu não tenho nada, tô bem. Mas tem distúrbio de sono, não dorme direito, tem distúrbio alimentar, devido à ansiedade, devido à depressão, devido a tanto sentimento ruim, você não se alimenta direito, você não dorme direito, você não cria relacionamentos direito. Eu sempre digo que pessoas feridas, a única coisa que ela consegue fazer é causar ferimento das outras pessoas. Pessoas machucadas vão gerar pessoas machucadas. Pessoas que são feridas, elas vão gerar feridas em outras pessoas. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que sentimento é igual uma pessoa que foi viciada em droga, viciada em algum vício, teve algum vício na sua vida. Sabe qual que é o primeiro ponto para você arrancar essa casquinha de dentro do seu coração? É reconhecer que você precisa ser curado. Você precisa reconhecer. A negação não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa reconhecer, você dizer para você mesmo, olha, eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem, eu estou deprimido, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou decepcionado. Você precisa, o primeiro passo para uma libertação emocional da sua vida é reconhecer que você precisa de ser liberto. Precisa ser liberto desse sentimento ruim. Quantas pessoas eu olho para algumas pessoas e digo, olha, você precisa de um tratamento médico, um tratamento psicológico. Mas geralmente as pessoas relacionam psicólogo com loucura. Elas relacionam psiquiatra. Ah, mas eu não sou louco. Ah, eu não tenho problema mental. Mas precisa de ajuda. Quem diz que um psicólogo só trata doido? Quantas vezes você... Ah, não, eu não preciso de psicólogo. Eu me lembro alguns anos atrás, uma irmã foi até a minha casa, uma pessoa foi até a minha casa, e ela disse para mim, Pastor Márcio, eu preciso de uma oração de libertação. E eu comecei a conversar com aquela irmã, e aquela irmã me contando que aos 8 anos de idade ela foi estuprada, violentada pelo seu pai. E por muitos anos aquele homem violentou essa irmã. Por muitos anos aquela irmã foi violentada pelo seu próprio pai. E devido àqueles traumas da violência sexual, ela gerou síndrome do pânico, ela gerou dentro da sua vida depressão, ela gerou dentro dela ansiedade. Ela dizia para mim, pastor, eu acho que fizeram trabalho de macumba para mim, porque eu não consigo me relacionar com nenhum homem, porque todo homem que eu me relaciono eu já lembro do meu pai, então eu acho que fizeram alguma coisa para mim. Eu disse para ela, irmã, não fizeram nada para você.
O que você precisa é de um tratamento psicológico. Você precisa de uma ajuda de um psicólogo para tratar desses traumas que foram gerados pelo seu pai. Você precisa de um tratamento psicológico. Você precisa de um acompanhamento psicológico para você resolver esse problema. Eu posso te ajudar em oração, mas você precisa de um tratamento. Aquela irmã saiu de casa até feliz. E aí ela conversou com o pastor dela, e o pastor dela, no mesmo dia, ele estava fazendo um programa de rádio, e aquele pastor, durante 2 horas, ele me perseguiu na rádio. Falou, onde já se viu? Quando que a minha ovelha precisa de psicólogo? Jesus cura. Irmãos, eu entendo que Jesus pode curar, mas Jesus pode auxiliar um tratamento psicológico. Quantas pessoas tratam problemas psicológicos como se fossem problemas espirituais e não são? Quantas vezes você acha que talvez é algo psicológico e não é? É algo espiritual e não é? Nós precisamos arrancar a casquinha do nosso coração. Entendemos que nós precisamos ser tratados, curados. Jesus pode sim curar você nessa tarde. Jesus sim pode entrar na sua vida, no seu coração e auxiliar você num tratamento das suas emoções. Mas o que você precisa é deixar que Jesus entre dentro do seu coração e comece a tratar você. Você precisa. Jesus pode ajudar você também. Além do psicólogo, Jesus também pode tratar você. Cuidar da sua alma. Mas o que você precisa é realmente entender se você quer ser curado. Se você quer ser realmente tratado por Jesus. Será que você realmente quer ser tratado por Jesus? Será que você realmente quer permitir que Jesus entre dentro do seu coração nesse exato momento e diga, eu posso curar a sua ferida? Alguns anos atrás, passei por muitos ferimentos da minha alma. Depois de muitos anos pastoreando igreja, pregando, passei por alguns momentos muito difíceis na minha vida, onde fui humilhado, perseguido, fui maltratado. E eu fiquei muito machucado dentro da minha alma. Sentimento de ingratidão, fiquei muito ferido. Mas chegou um momento da minha vida que eu parei, respirei fundo e disse, eu preciso ser tratado. Eu preciso de um tratamento tanto espiritual como psicológico. Precisei abrir meu coração para Deus e dizer, Deus, eu não estou bem. Eu preciso de cura, eu preciso que o Senhor cure as feridas, eu preciso que o Senhor cure as decepções do meu coração, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar a quem me feriu. E eu comecei o processo de liberar as pessoas de dentro do meu coração, fui perdoando, é um processo, não é da noite para o dia. Mas é um processo de perdão. Você perdoa hoje e a ferida sara um pouquinho. Você perdoa amanhã e a ferida sara mais um pouquinho. E você vai perdoando e as feridas vão sarando. Você vai perdoando e a dor vai sumindo. A partir de um momento que a ferida vai ficar aí. Mas vai ficar uma cicatriz. Deus não vai tirar a cicatriz da sua alma. Mas você vai olhar para aquela cicatriz e não vai doer mais. Que você nessa tarde possa tirar a casquinha do seu coração e reconhecer que você precisa de ajuda e que Deus está disposto a ajudar você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.